nome de Jesus, que o teu Espírito reine neste lugar e tenha liberdade. É o que nós pedimos. Amém. Boa noite, graça e paz. Bom, Deus é maravilhoso, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, para louvar o Senhor. Hoje é um culto de missões. Missões está no coração de Deus. Hoje pela manhã, tive a oportunidade de trazer a palavra. Até tentei mudar alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele falou, o tema seria o mesmo, e o restante é com ele. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, ele, cada dia, ele faz algo na nossa vida, algo especial, algo bom, né? E só o fato da gente estar aqui em um culto de missões, já é algo assim que Deus, ele preparou essa noite para falar para a gente a importância de missões. Nós estamos numa igreja missionária, Igreja Batista Peniel, uma igreja missionária, né? Acabou de passar aí agora vários lugares onde a igreja tem levado a palavra de Deus, e ali em Riachão do Dantas, em Sergipe, eu tive a oportunidade até de ir lá conhecer. O ano passado eu estive lá, ainda não tinha inaugurado a igreja ainda, era só um ponto ainda lá, era célula, né? Fui com a minha esposa, e eu conheço um pouco ali, Riachão do Dantas, porque é interior, né? O estado de Sergipe tem o quê? 2 milhões de habitantes, Aracaju 800, mais ou menos, mil habitantes. Nós tivemos a oportunidade de passar 20 anos ali naquele estado. E eu acompanhei, eu sei que a dificuldade que é de sair de Aracaju para ir para Riachão do Dantas, para tomar conta de uma igreja em um interior. Eu percebi essa dificuldade. Muitos ministérios não queriam ir, porque era distante, recursos. A gente fala de Riachão do Dantas, mas a igreja mesmo fica num povoado do Bonfim, né? Depois de Riachão do Dantas, você ainda anda 8 quilômetros em estrada de asfalto, para depois mais 8, tem um povoado, da cidade de Riachão do Dantas, 8 quilômetros para um povoado, que não vem à memória agora. E depois desse povoado, tem mais 8 quilômetros de estrada de chão, para chegar no povoado Bonfim, onde está lá a igreja. Então a gente vê a visão missionária que é a igreja, né, que é vocês, porque tudo acontece através de vocês. Daqui de São Paulo, né, enviar, né, pastores para tomar conta de um ministério lá, onde muitas vezes tem próximo, mas não vai em 300 quilômetros, mas vê a dificuldade. E aqui são 2.400 quilômetros de distância, e o amor que é dos pastores de sair daqui para lá, correndo feliz, alegre, todos eles, né? Pastor Marcos, pastor Milton, todos os pastores. Então, assim, a gente vê o amor que é em levar a palavra de Deus. E não podia deixar de falar hoje, né? Nós estamos em um culto de missões, e missões, cada um de nós temos um chamado. Deus nos colocou nessa terra para fazer algo diferente. Cada um tem uma missão, né? O próprio Jesus, ele cumpriu a missão dele, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. Você tem um propósito, talvez você não descobriu ainda o seu propósito, mas Jesus, ele tinha uma missão de salvar a humanidade, né? E ele veio para cá, não viveu muito tempo, foi em média de 33 anos, cumpriu a missão dele, finalizou o trabalho dele, mas foi até o final. A Bíblia diz que no jardim de Getsêmani, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Foi muito sofrimento, porque ele sentiu ali os nossos pecados. Chegou o momento que ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não deixa eu passar por isso. Mas ao mesmo tempo ele fala: Pai, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Tudo isso aconteceu com Jesus, porque ele veio para salvar, e ele veio, salvou a mim. Hoje eu estou aqui, glória a Deus por isso. Você está aí sentado também. Talvez você chegou nessa noite com algumas dificuldades, problemas, mas só o fato de você saber que alguém morreu na cruz por você,
alguém carregou uma cruz por você, alguém recebeu uma coroa de espinho por você, alguém não desistiu por você, alguém foi traído por você, foi até o final, não desistiu de forma nenhuma, cumpriu a missão dele até o final, só isso, por amor, porque ele te ama, porque ele me ama, e o amor de Deus é irrevogável, não tem nada para comparar o amor de Deus. Então, só isso eu acredito que dá para você começar a alegrar o teu coração nessa noite. Ainda com tantas dificuldades, talvez, problemas, cada um tem seus problemas para resolver, cada um tem as suas dificuldades, um é mais, outro é menos, mas o que importa é que você é amado. Jesus te ama verdadeiramente. Talvez alguém deixou de te amar, talvez alguém deixou de falar com você, talvez alguém te maltrata, alguém talvez não está valorizando tanto você, mas preste bem atenção, você tem muito valor, porque ele morreu, ele já provou na cruz do Calvário, não precisa mais provar mais nada, você só precisa provar para ele que você entende que esse sofrimento que ele passou na cruz do Calvário, valeu a pena, eu e você precisamos provar, e reconhecer que tudo que ele fez não foi em vão, valeu a pena, que por mais difícil que você esteja passando, você reconhece que ele é seu pai, que ele cuida de você, que ele te ama, e é por isso que nós estamos nessa noite, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Ele te ama. Missões, isso é maravilhoso, e eu gostaria de ler, já em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz a palavra do Senhor. Olha a palavra, Mateus capítulo 28, versículo 19, gostaria de ler junto com vocês. Diz assim, queridos irmãos: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém? Ide, pregue a palavra de Deus. Imperativo, imperatividade. Pedido de Deus, pedido, desejo e ordem. Não é uma opção. Para você que já entregou sua vida para Cristo, para você que serve ao Senhor, não é uma opção. Será que eu vou fazer? Não, é uma ordenança do Senhor. Ide e fale de Jesus. Aonde você estiver, a primeira oportunidade que você tiver, surgiu, fala de Cristo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, aonde você for, fale do amor de Jesus. Fale o que Ele fez por você. Fale quem era você e hoje, como você mudou. Tem pessoas precisando de uma palavra, as pessoas precisam, e muitas vezes elas não acreditam em mim, mas acreditam em você que está sentado. Muitas vezes as pessoas não têm facilidade de vir até a igreja, mas pode ir até a célula, fazer uma visita, e lá vai ter um líder, e esse líder vai cuidar daquela família. Às vezes, essa pessoa mora um pouco distante, se não dá para ir para a célula que você frequenta, você pode direcionar essa pessoa para outra célula, porque ela será cuidada, porque o objetivo é ser cuidado, o objetivo é almas para Jesus, e todos em uma unidade, assim o nome do Senhor é glorificado e exaltado em nome de Jesus, e tudo que você faz, Deus não esquece, jamais Deus vai esquecer do seu trabalho, porque tem aquele que direciona, tem um missionário direto e o indireto. Você viu, muitas vezes você não pode ir fazer missões, não pode viajar, mas você pode contribuir com as suas ofertas, com o seu dízimo, você pode ajudar. Então assim, às vezes nós não podemos ir, mas a gente podemos ajudar de forma indireta. Você pode ajudar o seu filho a participar de uma escola de líder, isso também já está incentivando também. Isso é bom, isso vai ajudar, ele vai aprender o que é a palavra de Deus. E não tem faculdade melhor do mundo, nenhuma do mundo. Eu posso falar com convicção, com todas as graduações que eu tenho,
com todas. Nenhuma faculdade é mais importante do que a palavra de Deus. Com 10 anos eu entreguei minha vida para Cristo. Eu já estudava a palavra de Deus. 12 anos, 13 anos. Com 14 anos já fazia missões. Eu já ia para Peruíbe para fazer missões, para ajudar os missionários. Eu fazia esse trabalho. E para você ver, eu vim concluir os meus estudos depois dos 30 anos. Então tinha tudo para, segundo a visão de muitos, não tem estudo, não tem nada, mas Deus é um Deus que cuida dos seus. Então, se você ama o seu filho, se você ama alguém que está ao seu lado, mais importante do que a faculdade é a palavra de Deus. Pode fazer a faculdade, pode estudar, pode fazer o curso que for, isso é bom, é excelente, mas em primeiro lugar, escola de líderes, escola, ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor Jesus, porque depois que cresce, aí não tem muito o que fazer, é só oração mesmo, né? Aí depois tem que colocar o joelho, né, Paulo? E tem que orar, tem que orar mesmo, está entendendo? Então, de todo jeito tem que orar, ou antes ou depois, mas é que depois o negócio é mais sofrido, tá? Então, faça isso, em nome de Jesus, é a palavra do Senhor. Agora, eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, a gente está falando, faça isso, incentivando, missões, é obra de Deus, não é fácil, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? E eu queria mostrar para vocês aqui que o próprio Jesus também teve essas dificuldades quando ele esteve aqui nessa terra, Jesus. João no capítulo 14, gostaria de ler junto com vocês, no Evangelho de João, no capítulo 14, veja o que Jesus fala para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Algumas traduções, não fique aflito o seu coração. Acredita, Jesus falando com os discípulos. Imagina que os discípulos estão sentados naquela cadeira, e Jesus fala, não se turbe o vosso coração, não fique aflitos, acredita em Deus, aponta assim comigo assim, Deus, aí faz assim, e em mim? Isso, Jesus fez isso, Jesus falou, creia em Deus. Eu sei que é uma grande dificuldade, Jesus também teve essa dificuldade. Jesus fala, olha, acredita em Deus, mas acredita em mim também. E aí Jesus continua falando, porque as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E Jesus, no 2, versículo 2, por gentileza, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, eu vou preparar um lugar para vocês. Não fique com o coração aflito, calma, acredita no que eu estou falando, acredita nas minhas palavras. Jesus já tinha essa grande dificuldade, e ele repetia várias vezes, a mãe do aprendizado é a repetição, várias vezes, acredita em mim, confia em mim, as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. No versículo 3, Jesus continua, e quando eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falando, versículo 4, Jesus continua, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem. Preste bem atenção, olha para mim, Jesus está falando com os discípulos. Ninguém vem. Ele aponta para ele, porque ele, versículo 7, se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes visto. Versículo 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo 10.
Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que faz as obras. E Jesus continua falando, versículo 11, credes que estou no Pai, credes em mim, crede, a menos por causa das mesmas obras, dos mesmos trabalhos. Jesus continua falando, repetindo várias vezes, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que eu faço. Versículo 13, tudo quanto pedides em meu nome, e farei para que o Pai seja glorificado no Filho, e a igreja dê glória a Deus. Jesus falando, repetindo várias vezes, as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, o Pai está em mim, eu fui enviado. Então sempre haverá essa dificuldade de a gente ajudar alguém, pela falta de credibilidade. Às vezes as pessoas não acreditam, mas Deus me deu um tema hoje pela manhã, e o tema é, em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta, é o tema dessa mensagem. Em momentos, repete comigo, fala, em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta. É o tema que eu gostaria de falar um pouco. Deus sempre vai dar uma ferramenta para você utilizar. Agora, cada um vai utilizar de uma forma que seja diferente. O eletricista, por mais bom que ele seja, ele precisa das suas ferramentas. Ele precisa do alicate, da chave de fenda. E tem ferramentas que muitas vezes é difícil de usar e muitas vezes fica ali guardada. Mas uma hora você vai lá e precisa. Todo profissional precisa de ferramentas. E a importância da gente valorizar. Porque tem ferramentas que você usa sempre, mas tem algumas que você usa, é difícil. Se puder colocar o tema, por gentileza. Se você valorizar a ferramenta que você tem, fica mais fácil. Por quê? Porque quando você valoriza, facilita você utilizar a ferramenta. Mas quando você não valoriza, muitas vezes você perde a oportunidade. Você acaba até se machucando. E Deus é um Deus que sempre vai dar uma ferramenta para a gente. Ele sempre vai dar uma ferramenta. Repete comigo, fala, em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta. Repete novamente, em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta. A mãe de Joe Wesley, ela orava todos os dias pela vida, pelos filhos. Era uma mulher de oração. E o Senhor ouviu a oração daquela mulher. Contínua, sempre orando. O Senhor ouviu a oração e levantou John Wesley. Foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Para ganhar almas, vidas. Paul Yong-Cho também começou com poucas vidas. 5, 6 pessoas, célula. E foi multiplicando. Né? Passou por momentos difíceis na vida dele. Doenças, muitas perseguições. Mas ele foi persistente. Ele acreditou, ele não desistiu das almas. E foi uma das igrejas que mais cresceu no mundo inteiro. Queridos, a importância da gente acreditar. Quando Jesus fala, credes em mim, credes nas palavras que eu vos digo, é um exemplo para mim e para você. Porque hoje, nós temos o Espírito Santo. Quem já entregou sua vida para Cristo, aí levanta as suas mãos. Então fala comigo, eu sou casa do Espírito Santo. Fala, eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele habita em você. Tem hora que não é você que está falando. E às vezes você fala e as pessoas muitas vezes não estão acreditando. E dá uma vontade de você falar, as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo. Mas o Espírito Santo que habita em mim é que está falando com você. E não é fácil. Eu sei que você quer o melhor. Eu sei que você quer ajudar. Mas temos que continuar sendo persistente. Não parar de levar a palavra de Deus. Tempo ou fora de tempo. Sempre falando de Jesus. Uma hora essa pessoa vai receber essa palavra. E ela vai entender que sem Cristo não tem outro caminho. Porque o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem
outro caminho a não ser Cristo. O único caminho é Cristo. A única verdade é Cristo. Não existe outra verdade. Eu sei que o mundo está oferecendo outras verdades. Eles oferecem outros caminhos. Mas só existe um caminho. O caminho chama-se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Só existe uma vida. Vida em Cristo. Não tem vida sem Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, vida, verdade, só em Cristo, não tem. É só em Cristo que nós encontramos. E as pessoas precisam de nós. Elas precisam de ajuda. E quanto mais você ajuda as pessoas, eu sei que nós vivemos num momento, muitas vezes, é família. O tempo faz você distrair, tirar você do foco, do propósito, do chamado de Deus. Por algumas coisas. Mas quanto mais você investe na obra de Deus, quanto mais você tem tempo para Deus, quanto mais você entende a importância de vidas, do talento que você tem, do chamado que você tem, Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus começa a trabalhar na vida dos seus, daqueles que precisam, daqueles que estão ao seu lado. Mas você precisa entender, você precisa ser apaixonado pela obra de Deus. Jesus também teve essa dificuldade. Ele falava, sempre, creia, pelo menos no que eu faço, nas obras. Vocês têm visto a obra, mas havia incredulidade. E por isso tem pessoas que não acreditam em mim, mas acreditam em você que está aqui. Tem pessoas que eu não consigo trazer para a igreja, mas você consegue trazer. Sério, sério, sério. Tem pessoas, se eu for ir até essa pessoa, ela não vai vir, mas você for, ela vem, porque ela vem junto com você. E ela é bem sincera, eu estou indo por sua causa. Isso não é errado, não. A pessoa fala, eu estou indo para a igreja por causa da sua causa. Não tem problema. Ainda bem que tem alguém que está indo por causa da sua causa, porque aqui o Espírito Santo trabalha. O Espírito convence. É Ele que convence o homem do pecado. Eu não consigo convencer ninguém do pecado. Viver na lei é um grande problema, porque a lei você só olha, né, a falha do outro. Mas se você viver na misericórdia, no amor de Deus, na graça, no favor de Deus, você começa a entender que você também está pela misericórdia do Senhor, que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, chegamos aqui pela misericórdia do Senhor, não porque somos merecedores, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Amém? Mas tem pessoas que podem vir. Ela vai vir, vai falar, eu vou, mas no meio eu vou sair. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira. Uma hora o Espírito Santo vai lá e fala ao coração daquela pessoa. E onde o Espírito Santo fala, amigo, não tem nada que vai tirar. E a pessoa recebe aquela palavra e muda a vida dela. Amém? Eita, Deus bom. Atos no capítulo 16, versículo 5. Atos capítulo 16, versículo 5. Atos capítulo 16, versículo 5. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Iam crescendo. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. A importância da gente, fala comigo, ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai direcionar você. Ele não vai forçar, mas ele leva você a certo lugar. Ele fala ao teu coração para levar você a certo lugar. Para que aquela pessoa, ela possa receber a palavra de Deus. Cada um tem um chamado. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, Deus não vai esquecer. Tudo que você faz, Deus não esquece do seu trabalho. Do esforço que você que cuida das crianças, você que está ali se dedicando à obra de Deus, o trabalho dos pastores,
de cada líder de célula. Hoje é um culto de missões. Deus está vendo o seu trabalho. Deus não esquece de forma nenhuma. Talvez eu não estou vendo, talvez alguém não está vendo, mas o Senhor está vendo o seu trabalho. Aquela visita que você faz, aquela pessoa que você vai à procura, você não faz conta por combustível de gasolina, você vai atrás daquela pessoa. Deus está vendo tudo isso e Deus abençoa. Quando fala de missões, eu não posso deixar. Eu lembro uma vez, tinha um Fiat Uno 96, e a gente fazia um trabalho de missões com aquele carro. Levava, fazia de tudo. De vez em quando alguém chegava: pastor, esse carro aí, quando o senhor for vender, não vai valer nada, porque o senhor coloca aí para fazer. Eu falei: esse carro é da obra de Deus. E aquele carro, uma vez alguém estava dentro do carro comigo e falou assim: você quer trocar esse carro numa casa? Aí eu falei, eu olhei assim: trocar em quê? Ele: numa casa. É que eu tenho 2 casas. É que uma é de herança. Então está lá fechada, não ligo muito. Se você quiser trocar, eu também não sei dirigir, você me ensina? Eu falei: ensino. Enfim. Aí eu falei para ele: mas o carro não dá para pagar a casa. Ele: não, calma, olha que eu não tinha concluído nem meu ensino fundamental ainda. Eu não tinha concluído ainda. Eu vim concluir meus estudos depois dos 30 anos. E aí eu falei para ele assim: mas como é que eu vou te pagar? Ele falou assim: eu vou ensinar você a dar aula. Você quer? Eu falei: se você me ensinar, eu quero. Só que foi muito rápido, com 15 dias ele já me colocou para ministrar a aula. E quando eu fui ministrar aquelas aulas, estava vários alunos. Aí o inimigo das nossas almas, Satanás: você não concluiu seus estudos, sai daqui. Você não tem direito de ensinar. Eu falei: eu tenho sim. Você tem que acreditar que você é filho de Deus. A inferioridade tem impedido as pessoas fazer as coisas. O medo trava as pessoas. Tá? Será que eu posso ajudar na célula? Pode sim. Dá o primeiro passo, Deus vai te usar. E aí ministrei a primeira aula, a segunda, e todo mês ele me pagava uma parte e outra parte descontava. Só que eu acabei ficando com o carro, porque eu comecei a trabalhar com ele, ensinei ele a dirigir, e eu ficava mais com o carro do que ele. Depois, com os 3 anos, paguei, já estava com uma casa. Depois dessa casa, troquei essa casa, vendi, fui parar num apartamento. Amém? Olha, Deus é um Deus que faz maravilha. Eu concluí meus estudos depois, aí fiz depois as faculdades. Mas só para você ver que Deus é um Deus que cuida de nós. Deus não esquece do trabalho que você está fazendo. Hoje, eu sei, os pais hoje ficam muito preocupados. Meu filho tem que fazer uma faculdade. A minha filha tem que fazer uma faculdade. Eu sei, isso é bom, não é ruim, é ótimo. Mas antes da faculdade, a minha filha tem que se formar na igreja. Ela tem que ser formada na igreja, na palavra de Deus. Tem que aprender os princípios da palavra de Deus. Porque o que abençoa aqui na terra, preste bem atenção, olha aqui. O que abençoa aqui na terra, din-din, dinheiro. Que as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, brigando por causa de dinheiro, com raiva da família por causa de herança. É uma briga terrível. Por causa de quê? Dinheiro. A pessoa de Jesus te leva ao céu. É salvação gratuita. Mas aqui na terra, chama-se princípios de Deus. Para ser abençoado aqui na terra, chama-se princípios. Quais são? Tem vários. Generosidade. A Bíblia diz que uma alma próspera, uma alma generosa, aliás, prosperará. Diga amém. Fala comigo: a alma generosa prospera. Isso é princípios. Honrar pai e mãe prospera na terra. Mas os pais estão mais preocupados com a faculdade do que com a honra. Prefere ficar em pé e o filho ficar sentado. Não, deixa ali o bichinho. Você não está ajudando o seu filho. Não está. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Você senta e ele fica em pé. E o que mais que eu tenho que fazer, pastor? Ensina ele a te abençoar. É ele que tem que dar para você, não é você dar para ele. Está errado. Quem disse isso para você? Você tem que ajudar, auxiliar. Mas quando ele começar a receber,
O primeiro é você. Isso é princípios da palavra de Deus. Honra teu pai e honra tua mãe, para que viva bem, na onde? Na terra. E tenha os dias prolongados. Princípios, não vou falar os outros, é só um pouco, só uma pincelada. E Deus nos abençoa. Como que ele vai aprender isso? Na escola de líderes. Lá na escola de líderes, tem lá. Estudando a palavra de Deus, participando dos congressos, aprendendo a palavra de Deus. Traga, não vou não, traga, tem que levar. Quando passou dos 18, 19, complica um pouco mais. Mas antes disso, quem manda na sua casa é você. É você que manda, amigo. Está entendendo? E outra coisa, para você jovem que vai casar, ei, não fica olhando muito para a aparência. Veja se é bom filho. Se trata bem a mãe e o pai. Porque não adianta, pode ser o que for. Se não tratar bem o pai, o próximo será você. Você é o próximo da fila. Você vai ser o próximo da fila. E aí depois você vai estar reclamando. Eu sou de oração. É de oração, mas não vigia. A Bíblia diz, orai e vigiai. Olhão atento, olha. Fica de olho no camarada. Se o camarada é trabalhador, se gosta de trabalhar, se gosta de ajudar, se é generoso, se ajuda a família. Eu não estou dizendo de pais aproveitadores, vocês estão entendendo, mas de forma moderada. É os princípios da palavra de Deus. Diga glória a Deus. E uma salva de palmas para Jesus, que ele merece, né? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Deus vai mudando, Deus faz assim. Né? Fala em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta. E você tem uma ferramenta que pode ser usada. Pode sim. Cada um tem uma ferramenta. E às vezes é aquela que você menos, que nada, é essa que vai te ajudar. Tem várias. Eu gostaria de ler com vocês, 2 Reis capítulo 4, que a Bíblia fala, Segundo Reis capítulo 4, versículo 1. Segundo Reis 4, 1 diz assim: uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ponto. Até aqui no momento. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho mais. Eu quero falar de um homem, na época não chamava missionário, mas trazendo para o dia de hoje, esse homem era um missionário, estava na escola de missões, estudando. Olha aí, eita maravilha, o tema apareceu. Diga glória. Momentos difíceis, em momentos difíceis, Deus dá sempre uma ferramenta. Esse homem, trazendo para o dia de hoje, esse homem que faleceu, podia dizer que ele estava na escola de missões, era um missionário. Só que era um missionário. E ele fazia a obra. Ele estudava e fazia a obra, segundo os comentaristas. Na época ele já vivia na obra, servia. É tanto que a mulher fala, né, ela já chega dizendo: o meu servo, ele temia ao Senhor e tu sabes. Ele falou, ela falando com o profeta. É uma mulher sábia, foi no local certo. E ela fala para o profeta: olha, o meu marido, ele temia a Deus, e o Senhor sabe disso. E os credores chegaram para levar os meus filhos para serem escravos. Por quê, pastor? Porque ele morreu endividado. Fala comigo, endividado. Eita. E eu sei que hoje a maior preocupação das pessoas, não, se eu partir daqui, eu já vou deixar isso aqui, é o cantinho para tal pessoa. E hoje não precisa nem morrer mais, né? Já estão dividindo antes, não é isso?
Já estão fazendo testamento já antes, isso aqui é desse, isso aqui é desse. Né? É um negócio sério, tá? Antes esperava, a briga era depois que o camarada partisse da terra. Hoje já estão brigando antes. Né? Mas aquele vai ficar com aquela casa lá e eu, né? E aquele patrimônio, é uma coisa, mas enfim, vamos para frente um pouquinho. Aquele homem, ele faleceu, morreu, e deixou uma dívida, né? E dívida não é bom, né? As pessoas cobrando, principalmente naquela época. Naquela época, foram na casa dela para pegar os filhos para serem escravos. Então os filhos tinham que trabalhar para pagar. Olha que sofrimento. Nem um pai queria isso. Mas aquele homem, fala comigo, aquele homem tinha dívida, mas tinha crédito com Deus. Fala comigo assim, dívida é uma coisa. Fala, crédito com Deus é outra coisa. Amém? O negócio é tão sério que às vezes a pessoa está endividada, mas tem crédito com o gerente, a pessoa fica feliz, né? Eu já vi pessoas assim, estou endividado, mas o gerente disse que vai me ajudar. Aí faz, alguma coisa. Eu quero que você entenda nessa noite, preste bem atenção, que o crédito com Deus é bem melhor, é bem mais importante do que qualquer coisa. Porque Ele é o dono da prata e o dono do ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele. Tudo vai passar, mas é dele. Dele é tudo. O ar que respiramos, o oxigênio. A vida é tão importante. Vida não é dinheiro. Tempo é vida. Essa semana uma aluna, querendo ir para a escola, a gente sempre liga lá, quando algum aluno falta, e já vinha acompanhando, e ela pedindo oração, ficou internada, e ela, não estou podendo ir fazer o curso, porque estou com oxigênio, aonde eu vou tenho que levar o oxigênio. Eu falei, meu Deus, não é fácil, eu sei a dificuldade que é. Eu lembro uma vez uma senhora, ela ia para o culto e levava o oxigênio, ficava lá atrás da igreja para participar do culto, mas ia com oxigênio, mas não faltava um culto, mas levava aquele oxigênio pesado ali para participar. Então, você acordou, você está sentado aqui nessa noite, está respirando, é motivo de você agradecer a Deus. Diga amém. Você não dá um braço desse por 1 milhão, você não dá uma perna por 1 milhão, você não dá a sua saúde por dinheiro nenhum, então você é milionário, você tem Cristo, você tem a saúde, diga glória a Deus. Pastor, Serasa, SPC, calma, Jesus trabalha, amigo. Ele é o dono de todas as coisas. O que precisa é ver se você tem crédito com Deus, entende as coisas de Deus. O que você faz para Deus? Tudo passa. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa, calma, não vai. Às vezes a pessoa, o nome foi para o Serasa, para o SPC, fica desesperada. Daqui a pouco vem a preocupação, vem a doença, não quer mais se envolver na obra de Deus. Calma, amigo. É porque falaram que é coisa do diabo. Calma, amigo. Quem aqui nunca cresceu para não descer? Tem momentos da vida que você está lá em cima, é que nem roda gigante. Não fique batendo no peito, não é comigo, não, não. A vida é assim, uma roda gigante. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. O que importa é no final, que Deus está contigo. Diga glória a Deus. O que importa é no final, vamos ver o final. Deus está contigo, confia nele. Usa as ferramentas que você tem. O que você tem? A Bíblia diz que aquela mulher, queridos, desesperada, foi até o profeta. E ela já chegou lá falando com o profeta, toda a situação. Né? E o profeta olha para aquela mulher e fala, o que eu posso fazer? Ele pega a responsabilidade e joga para ela. Uma coisa que eu aprendo aqui, que cada um de nós somos responsáveis com nós mesmos, com muitas coisas, nosso trabalho, nossas coisas. Não adianta eu pegar alguma coisa e querer jogar para as pessoas, porque hoje nós vivemos, muitas vezes eu vou jogar o que é para mim fazer, eu vou colocar para outro fazer. O profeta falou, o que eu tenho, o que eu posso fazer, o que você tem? Ela, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então tem alguma coisa. Opa, já mudou. Não tenho nada senão uma botija de azeite. Tem. Você sempre vai ter alguma coisa que Deus quer te usar. Deus sempre vai usar você com alguma coisa. Mas você precisa crer. Lembra
A palavra você tem que acreditar, você tem que colocar em prática. Porque não adianta ouvir e não acreditar. Jesus passou por isso. Jesus falava: creia nas palavras que eu vos digo. O Filho de Deus esteve aqui também. E ele falava isso: acredita, porque as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Amém? E essa mulher, ela acreditou no profeta. Estou já terminando. E o profeta falou para ela: vai pegar vasilhas emprestadas. Já começou aí, ó. Ação, obediência. Será que é verdade? Vasilhas emprestadas. Entra no seu quarto, pega um pouco de azeite que tem, vai enchendo. Pegue vasilhas emprestadas. Vasilhas emprestadas. Essa mulher fez da mesma forma que o profeta pediu. Fala comigo: obediência. Fala crença. Acreditar. Você precisa acreditar. Você já tem a ferramenta? Tem. Mas precisa acreditar que tem. E ela vai e faz isso. E vai com os 2 filhos. Eu acredito, se eu tivesse junto com a mamãe ali naquilo. Mamãe, pega vasilha, mamãe. Pega. O profeta, o profeta não mandou pegar vasilha, então vamos pegar o máximo de vasilhas. Pega, vamos pegar. Senão eu vou ser escravo, vão colocar eu para trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer. E foi enchendo. Onde tinha vasilha, tinha azeite. Fala comigo: vasilha, azeite. Fala: vasilha, azeite. Fala: onde tem vasilha, tem azeite. Mas para ter a vasilha, tem que pegar, tem que pedir. Tem gente que não pede nada. Eu pedi, amigo, então está difícil mesmo. Você não pede nada? Não. Isso é comprovado. Se você perguntar todos os dias, fazer perguntas, você vai aprender. Vai aprender. Jesus fazia pergunta quando esteve aqui na terra. Ele perguntava: olha, outra coisa, eu vou pedir vasilha, se humilhar. Se você não quer se humilhar, amigo, então é verdade, então vai ficar assim mesmo. É por isso que passa anos e anos e não muda. Feliz ano novo, mas é a mesma coisa. Querido, a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Quem quer ser exaltado aí na presença de Deus? A Bíblia diz lá em Isaías que Deus enriquece e ainda dá honra. Fala comigo: riqueza é uma coisa, honra é outra coisa. Porque tem gente que está cheia de patrimônios, tem dinheiro, tem prata, tem ouro, mas não tem honra nenhuma. Deus, Ele faz completo, Ele dá a honra, Ele te honra. É Deus que faz. Quem crê na honra de Deus aí, diga amém. É essa noite aqui. Deus preparou para nós aqui. Mas tem momento que tem que se humilhar. Tem que se humilhar, tem que pedir. Não tem problema, tudo passa. Amém? Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Vou ler aqui para a gente ver o final. No versículo 6, sucedeu que cheias que foram as vasilhas, olha aí, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que as bênçãos te alcançarão. Em movimento, em ação, trabalhando, dando o seu melhor, acreditando. Muitas vezes você tem que se humilhar, muitas vezes tem que ouvir, muitas vezes não tem problema, mas continue lutando, vá em frente, não desista, seja persistente. Tem uma frase do pastor Newton, do livro dele, muito bom, ele fala: existem muitas pessoas motivadas, mas poucas pessoas persistentes. A motivação é rápido, passa. Persistência vai até o final, não desiste. Não pode desistir. Diga glória a Deus. Olha, então a Bíblia diz que a mulher, capítulo 4, versículo 7. A mulher foi até o profeta para falar para ele que estava com azeite. Você sabia que
que o azeite na época era a principal fonte de iluminação? Fala comigo, principal fonte de iluminação. Você sabia que aquela mulher passou de endividada para agora ser uma mulher próspera? Na bênção de Deus? Porque a Bíblia diz que ela foi até o profeta, então ele o fez saber, então ela o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, repete comigo, fala, vamos ler aqui, fala, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, e paga a tua, e tu e teus filhos vivem do resto. O que eu aprendo aqui? O profeta fala para a mulher: agora você é uma mulher que antes estava dependendo para sobreviver, agora você vai ajudar as pessoas que estão precisando de você. Porque o azeite naquela época era um combustível fundamental de energia. Então ela passou de endividada para uma pessoa provedora, que vai prover, que vai ajudar as necessidades das pessoas. Ela pagou as dívidas e agora ela vai viver debaixo de uma bênção prosperidade. Diga amém. Quando nós temos crédito com Deus, mesmo depois que parte dessa terra, Deus vai lá e faz alguma coisa. Deus vai lá e faz. O crédito é com Deus. Ele não estava mais, mas o Senhor estava. É Deus que cuida da sua família. É Deus que trabalha no coração, que vai lá e faz aquilo que eu e você não podemos fazer. E a Bíblia nos ensina uma coisa aqui, queridos, para finalizar. A palavra foi vender. Fala comigo, vender. Não foi dar. Porque muitas vezes Deus dá a ferramenta para você na sua mão. É sua. Aí tem pessoas que não valorizam e falam: toma, dá aquilo que Deus entregou. Faz que nem Esaú, não valorizou a bênção de Deus. Despreza o que Deus entregou. E depois fica reclamando, questionando com Deus. A palavra foi: vende. Não era para dar, era para vender e viver do resto. A partir daí, agora eu vou cuidar da sua família. Eu não vou deixar mais você passar necessidade. Vocês serão prósperos debaixo da bênção de Deus. E tudo começou através da obra de Deus. Não estou falando aqui de nada desse mundo por acaso. Estou falando de obra de Deus. Princípios de Deus. Trabalho de Deus. Se você está investindo no seu filho, você está preparando um missionário para a obra de Deus. Muitas vezes não vai, mas pode ser indireto. Pode ajudar muitas famílias. E Deus abençoa em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É assim que Deus quer. Deus quer te abençoar. Mas você tem que valorizar as suas ferramentas. Deus abençoa o seu negócio, o seu trabalho. Mas você tem que entender, valorizar. Tem que valorizar o pouco que você tem e colocar em prática. Nós estamos comecei um trabalho aqui na Rotary. São cursos gratuitos. Gratuitos. Tem café, tem almoço, curso de porteiro e controlador de acesso. Foi um trabalho social, 42 alunos. Se um curso desse, essa pessoa chegar lá na escola, custa média de R$ 1.200. Mas lá foi gratuito. O que a palavra nos ensina? Negócio é negócio. Hobby é hobby e caridade é caridade. Se você tem um negócio, pede a Deus sabedoria. Não deixa quebrar a sua empresa, os seus negócios, a sua família, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, valoriza. Você pode puxar e fazer um trabalho social e pode ajudar outras pessoas. Você pode ajudar muitas pessoas que precisam de você. Hobby é você fazer o que gosta. Nem tudo que gostamos dá resultado. Quem faz o que gosta é menino, criança faz o que gosta. Mas homem faz o que dá resultado. Sem gostar mesmo, está dando resultado, está sendo bom para mim, está sendo bom para quem está ao meu lado, então vou continuar. Porque Deus amadureceu você espiritualmente e fisicamente. É assim que Deus faz. E Deus nos abençoa através da palavra dEle.
A palavra de Deus muda e nos traz conhecimento. E assim nós somos abençoados em nome de Jesus. Missões está no coração de Deus. Em nome de Jesus. Ficamos em pé. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Espírito Santo, Ele faz ao nosso coração, trabalha. É Ele que vai nos instruindo. Bendito é o nome do Senhor. Ele trouxe você, nós estamos aqui nessa noite. E Deus tem falado no meu coração aqui, falado muito forte. Cada um de nós temos uma ferramenta que pode ser usada. Que você possa sair dessa noite daqui valorizando o pouco que você tem. O pouco de azeite que você tem é o que Deus vai fazer. Através desse pouco você vai ajudar muitas pessoas. Aquela mulher também tinha só um pouco de azeite. Mas agora é as pessoas que estão indo à procura daquela mulher para comprar. Eu quero azeite. Você tem azeite? Estou precisando de azeite. Olha, vamos lá. Na casa aquela que o esposo faleceu. Sério, é ela que tem azeite agora. Negócio agora, quem quiser comprar, é ela que tem. Sério, sério. Mudou, irmão. Deus muda o estado. Hã? Você está no estado de precisar, agora você vai estar no estado de ajudar. Tudo passa. Mas eu estou passando um momento difícil, vai passar, Deus está te ensinando. Todo o processo já faz parte de um sucesso, é Deus trabalhando já. Não murmura, agradeça, por isso que você está passando. Agradeça a Deus, porque essa dificuldade vai te abençoar muito. Agradeça a Ele, seja grato com Ele. Por isso que você está passando, seja grato. Não murmura, mas agradeça, porque Deus quer te usar. É uma honra cantar com o pastor Vinícius. Olha. Amém, irmãos? Levanta a mão, dê glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. Cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia! É a bondade do Senhor. Ele te ama. Ele já provou na cruz do Calvário. Não precisa mais provar. É hoje, não é para amanhã. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, entregar sua vida para Cristo, é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. O tempo é agora. A oportunidade que Deus nos dá. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, a partir de hoje vai mudar. Eu vou voltar para a obra de Deus. Eu vou procurar a liderança, eu vou ajudar. Eu não estava indo mais para a célula, eu não estava ajudando, mas agora eu vou ajudar aquele trabalho, porque aquele trabalho faz parte de missões também. Missionário não é só quem vai, não. Porque para mim missionário era aquele que viajava, aquele que vai para fora do país. Não, missões começam em casa, dentro da sua casa, na sua família, na célula também é missões, na igreja tem missões. Missões começam aqui. E Deus quer te usar. Crédito com Deus. Crédito com Deus. Crédito com Deus. Crédito com Deus. Talvez aquela pessoa esqueceu, não te atendeu, não quer mais falar com você. É crédito com Deus. Vidas, alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, do que qualquer prata, do que qualquer dinheiro. Vale mais do que qualquer coisa. Vida é alma. Deus te ama. Você, eu, nós estamos aqui. Almas. Crédito com Deus. Saia daqui nessa noite repetindo várias vezes: meu crédito é com Deus. É Ele. Crédito com Deus. Foi Ele que morreu na cruz por você. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, já estou terminando. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus que trabalha de dentro para fora. Oh Espírito Santo, vidas estão aí fora precisando, e aqui nós temos missionários aí, temos jovens que podem trazer outros jovens, nós temos senhoras que podem trazer senhoras, senhores, nós temos empresários que podem trazer empresários, nós temos funcionários que podem trazer funcionários, nós temos líderes que podem trazer líderes, nós temos auxiliares que podem trazer auxiliares, nós temos pessoas talentosas que podem trazer pessoas talentosas. Espírito Santo, trabalha o coração, porque se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer nada. Convence, Senhor, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, eu não digo de mim mesmo, mas a Tua palavra está em mim. O Espírito Santo que convence, que fala no coração. Vidas estão morrendo lá fora e precisam de você. Você é importante para Cristo, para a obra de Deus. Haganamanas. Faça a obra de Deus. Eu vou ajudar tal pessoa. Tudo bem, você vai ajudar, mas você está fazendo a obra de Deus. Faça a obra de Deus. É para Deus que você está fazendo. É Ele que está e vai recompensar muito mais você e a sua família e a sua geração. Eu creio em nome de Jesus, Pai, na cura nessa noite. Eu creio na cura.
Eu creio na transformação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo que está em nós, permaneça hoje para todo sempre. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus.